Achou que eu não vinha, né? Cheguei! Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Nós vamos falar sobre a mosca no perfume e a pitonisa financeira. Meu Deus, o que é isso? A mosca no perfume é essa temporada onde estamos falando de fé e finanças e tirando qualquer ação louca, tola, que anula a sabedoria e a honra da nossa vida financeira. E hoje nós vamos abordar, nessa semana que a gente está batendo forte aí, sobre ações contrárias, relativas às finanças. Tá? E hoje o assunto é forte. Eu quero te convidar agora a abrir a Bíblia em Atos capítulo 16. E nós vamos ver aqui no verso de número Atos 16, verso 16 também. Tá? Atos 16. Alguém escreve aí para mim? Pai, fala conosco poderosamente através dessa live. Confronta os nossos corações e manifesta sobre nós a tua graça e o teu poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos chegando. Põe teu cafezinho aí, né? Deus vai falando contigo, você vai botando um cafezinho. Bem-vindo a cada um de vocês que estão chegando. Vamos nessa. Hoje eu vou de Homem de Ferro. Olha, nós vimos ontem, na live de ontem, né? Eu falei de ontem, de antes de ontem, né? Ontem eu falei de Ananias e Safira. Antes de ontem eu falei do mago Simão, que recebeu uma unção de juízo, vinda da parte do apóstolo Pedro. E essas lives falaram como o uso indevido dos recursos atrapalha e pode gerar até morte. Por isso que Deus manda a gente honrá-lo com os nossos recursos, né? E olha que interessante, a estultícia anula a honra. Um pouco de loucura anula essa honra. Então, o tema de hoje é muito forte e ele fala profundamente as tuas atitudes emocionais e espirituais mais do que nunca. Porque as nossas ações ou reações financeiras são fruto disso. Olha esse texto tremendo aqui do apóstolo Paulo, tá? Atos 16. Eu vou salvar aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Algumas versões dizem o espírito de pitonisa, o espírito de adivinhação. E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo ficou indignado. Olha que interessante. Nós vemos aqui um espírito maligno de adivinhação, né, que trazia muito dinheiro para os senhores daquela escrava. E esse espírito estava seguindo ali Paulo e os seus companheiros de viagem e falando uma aparente verdade, hein? Falando aqui, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Essa mulher não está mentindo. O demônio na vida dessa mulher não estava falando a mentira. O diabo é o pai da mentira, mas nem sempre o diabo vai usar de total mentira. Ele vai usar de verdades para poder se aproximar de você. Uma estratégia do inimigo. A questão é, Jesus, ele não aceitou que os demônios o adorassem.
revelassem que ele era o Filho de Deus e o adorassem, porque Jesus nunca esteve em busca de adoração. É isso aí. A Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores. É muito diferente. Adoração até os demônios podem fazer. O reconhecimento de que homens são de Deus estão anunciando o Evangelho, até esse espírito maligno está anunciando. Então Deus não está em busca de adoração. Deus não quer a sua oferta pela oferta. Deus está interessado na motivação por detrás da sua oferta. Deus está atrás de todo sentimento, atitude, vínculo emocional e espiritual, expresso na atitude financeira, física, de ofertar. Então Deus não está em busca de adoração, porque senão ele dizia simplesmente deixa o dinheiro aí e pronto. Não é isso, não é isso. Não é somente o quanto a gente dá, mas é o como a gente dá. Quanto é importante é. Deus estabeleceu orientações, Deus estabeleceu valores, né? Deus estabeleceu princípios. Né? Tá aqui meu amigo Claude Doche, meu amigo aqui da Suíça. Bienvenue Claude, que Dieu vous bénisse, mon frère. E nós vemos aqui em Atos 16 esse espírito maligno dessa pitonisa revelando uma verdade. Paulo ficou incomodado com aquilo. E aí, Paulo, eu me coloco na posição de Paulo, no lugar de Paulo, ouvindo aquilo e ficando incomodado. O espírito de Paulo está ali percebendo que tem algo errado. E então eu imagino que durante aqueles dias Paulo foi para Deus perguntar o que estava acontecendo. E então Deus dá a ele um discernimento. Quando ele chega diante daquela moça que os seguia gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha o Claude saudando a gente aqui, dizendo aqui, ó, né? Amizade aqui a todos nós, né? Um grande abraço aí, Claude. Deus te abençoe, viu? Então essa mulher chega e Paulo repreende aquele espírito maligno. Ele volta-se ao espírito e diz: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. E aí eles são açoitados e presos. O que isso tem a ver, né, com fé e finanças? Tem a ver o seguinte: esse espírito maligno era a fonte de riqueza dos seus senhores. Quando Paulo repreendeu, Paulo sofre aqui juntamente com Silas uma retaliação, onde eles são presos, mas acontece aquele milagre na madrugada, né? E o carcereiro e toda a sua família se converte, e depois Paulo é liberto. Ele poderia, né, ter dado um carteiraço, ter mostrado seu passaporte romano e ter evitado o sofrimento, que ele não fez. Agora, quando ele é solto e o pessoal diz assim: ó, vão embora, ele fala: não, só um minutinho. Nós somos cidadãos romanos e vocês nos açoitaram publicamente sem um processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Eu adoro Paulo. Adoro Paulo. Gente, Paulo está mostrando aqui a verdadeira motivação do coração dele. Ele não perdeu a chance de sofrer por amor de Jesus, não evitou esse sofrimento. Mas na hora dele ser liberado, ele falou: eu vou usar isso em meu favor.
ele fala em outras palavras, eu não vou sair da prisão não, eles vão ter que vir aqui. Tá? E eles ficaram com muito medo. As pessoas pagavam caro para ter um passaporte romano, e Paulo tinha esse passaporte por dupla nacionalidade, certo? Então ele estava usando o recurso em favor do reino. Primeiro ponto, a estultícia é você não saber usar os seus recursos em favor do reino. Deixa eu te contar uma história. Eu, em 1995, Deus me falou, me deu um chamado missionário para um lugar onde muita gente ria da minha cara, pensando que chamado missionário só deve ter algumas características. E quando a gente fala de chamado, no Brasil as pessoas pensam em África, pensam em lugares assim. Deus me deu um chamado para a Suíça. Então eu sofri muito escárnio, muita crítica. Tá? As pessoas não têm noção. Se você não se vê no lugar que precisa ser alcançado, você é que precisa ser alcançado. Todo campo é um campo missionário. Todo lugar é um campo missionário. Deus mostrou a Suíça como um coração, o qual deveria bombear o sangue de Jesus para toda a Europa. E aí, eu vim para cá, morei quase 3 anos a primeira vez, sem saber muito como as coisas aconteciam. Tá? Então, para viver fora do Brasil, você precisa de determinados documentos. E a Suíça, na época, era um dos lugares mais... Ainda é, mas naquela época era mais ainda. Um dos lugares mais difíceis para nós brasileiros termos documentação. Então, depois de 3 anos aqui, eu voltei para o Brasil e falei, Deus me deu uma promessa, que eu regressaria para a Suíça após 20 anos. Olha que coisa. Eu falei, tá bom, mas se eu for, eu quero, além do meu passaporte brasileiro, eu quero autoridade. Eu quero um passaporte europeu que eu tenho por direito, né, por ter tido um avô português. E aí eu plantei isso em oração, aguardei isso em oração por mais de uma década, quase 2 décadas. E até que enfim peguei esse documento. Esse documento está sendo usado para me dar autoridade para estar aqui. Entende? Então, como cidadão, eu tenho esse documento que me permite viver aqui como cidadão. E ao registrarmos o nosso ministério em Genebra, o que acontece? Eu também ganho o direito a ter um documento que me permite trabalhar aqui como missionário. Tá? Esse documento registrado no nome do nosso ministério. Isso tudo envolve muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas isso concede autoridade para estar aqui, segurança, e isso exige ainda mais dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É que Paulo, o pai de Paulo, não vacilou. Ele viu a oportunidade de dar a dupla nacionalidade para Paulo e deu. Paulo não perdeu a chance de usar isso em favor do reino, não em benefício próprio. Tá? Doutora Juliana, minha prima Ju, bem-vinda. Saudade desse tempo de devocional, mas estou no trabalho. Amo você, meu primo, que o Senhor te use com glória e poder. Amém. Você também. Vai trabalhando e vai ouvindo. Ó. Você está em Brasília, a melhor dentista de Brasília, do Brasil, é a doutora Juliana, tá? Olha só. Paulo, então, não usa o passaporte romano dele para impedir o açoite, porque ele viu a chance de, através de sofrimento, anunciar Jesus. Segundo ponto aqui, tá? O quanto você está usando os recursos da tua vida para evitar sofrimento, e com isso você não expande o reino de Deus. O quanto você tem permitido passar por algumas situações porque você vê que lá na frente o nome do Senhor vai ser glorificado.
Paulo podia ter dito, ninguém encosta em mim, sou cidadão romano. Mas ele ficou calado, guardou o passaportezinho no bolso, escondeu, falou, pode bater. Imagino que cada chibatada ele dizia assim, glória. Doeu, ninguém está dizendo que não doeu não, hein? Doeu, sangrou, cicatriz, depois vai ele e Silas, que devia ter seus 17 anos de idade aí talvez, vão pro tronco, dentro da masmorra, do presídio. E só que lá eles começam a cantar, né? Eu sempre que eu falo disso eu fico imaginando, né? O hino da Estila, né? Um terremoto vai acontecer aqui. E de repente eles são libertos das cadeias, mas ele decide não sair dali. Ele fala, bom, agora só um minutinho. Vocês açoitaram cidadãos romanos. Venham vocês tirar a gente. Não vão mandar a gente embora na calada da noite. Por quê? Porque ele viu ali a oportunidade de expansão do reino de Deus. Esse espírito de Piton, da pitonisa, era um espírito de adivinhação. E ele vem para influenciar a vida de muitos cristãos. Paz do Senhor, Márcia, Deus abençoe. Quem era esse espírito de pitonisa? Se a gente fizer uma breve pesquisa, a gente vê aqui que eles tinham influência dos gregos, né, que cultivavam um panteão aos deuses e se destacavam por adivinhar o futuro. Olha, o diabo ele se aproxima muito das coisas de Deus para parecer com Deus e te projetar para o lado oposto. Deus levantou uma tribo, a tribo de Issacar, conhecedora dos tempos. E toda vez o povo de Israel consultava a tribo de Issacar antes de ir para a guerra. Então, Deus nos fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deus escreveu uma história de antemão para que a gente caminhasse sobre ela. E Ele nos convida a conhecer isso. Moisés, Davi, Paulo sabiam que os nomes e a história deles estavam escritos no livro da vida. O que está escrito lá a nosso respeito que a gente tem que saber, ter curiosidade. Agora o diabo vem, levanta aqui os gregos, né, com esse empenho de adivinhar o futuro. Né? Então eles mantinham essas crenças nessas divindades, certo? E eles consultavam isso aí. Então essa Piton, tá, vem da mitologia grega aí, de uma cobra imensa, proveniente de uma lama terrestre gerada pelo dilúvio. Olha que coisa interessante. A gente está falando de mitologia, mas isso é muito interessante, né? Porque o dilúvio é o juízo de Deus sobre a terra, né? E aí, de repente, esse espírito se intitula essa serpente que sai dessa lama. Como se estivesse afrontando Deus, dizendo, olha, teu juízo não foi suficiente para destruir a maldade do coração, a perversidade, a promiscuidade. E eu estou aqui. Olha, Ricardo falando da contagem do Homer, né? Que é esse tempo que a gente está aqui vivendo em torno da festa de Pentecostes, né? Olha que interessante, né? Isso tem a ver com prosperidade, né? Deus manda a gente contar os nossos recursos. Ele diz assim, as riquezas não duram para sempre. Então ele nos ensina a termos sabedoria. Bom, aí o que acontece? Surgiam então os famosos oráculos, que eram mulheres, representantes desses espíritos, que recebiam esses espíritos, e elas eram conhecidas como pitonisas. Tá? Então, aqui nós vemos uma situação no Antigo Testamento, já antes dessa influência grega aí,
que era Saul e a pitonisa. Esses pontos vão nos mostrar o que esse espírito maligno vem para impedir sua vida, de maneira a parecer que as coisas estão espirituais, estão no caminho certo. Mas essas afirmações vão te levar para a religiosidade. E não existe espírito maligno pior do que o espírito de religiosidade. Por quê? Porque ele faz com que você se sinta bem, ele faz com que você ache que está tudo bem, ele faz com que você vista essa pele dessa piton, quando na verdade por dentro está tudo errado. Saul é o exemplo dessa pessoa. Um líder populista que queria ficar bem com o povo, não tinha um coração arrependido. Nós vemos Davi, um homem que cometeu erros gravíssimos, tendo um coração genuinamente arrependido. Um homem que dedicou seus recursos para implantar uma nação poderosa, investindo em arte, guerra, cultura, música, deixando uma herança para o seu filho construir aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Olha que modelo. E ao contrário dele, nós vemos seu antecessor, Saul, um homem populista, mais preocupado com a opinião do povo do que com a opinião de Deus. E mesmo sendo repreendido pelo profeta Samuel, quando Samuel morre, Deus se cala com Saul. E quando Deus se cala com Saul, Saul vai atrás de quê? Da feiticeira de Endor, a bruxa pitonisa, necromante, que vai invocar os espíritos das trevas para se revelar a Saul. E aí eu quero te falar uma coisa: se você é crente e nunca ouviu o que eu vou te falar, eu vou falar com muito amor. Tem gente que se converteu e continua lendo o horóscopo, deixando os outros ler a mão, fazendo mapa astral e toda sorte de coisas que dá legalidade para o diabo agir. Então você está errando. Se você é crente velho e voltou ou iniciou nessas práticas, você que é crente antigo, eu vou falar com mais dureza. Você não é crente não, se converte, se arrepende dos teus maus caminhos. O diabo quer só uma porta, o diabo ele quer só um espacinho na tua vida. Como diz a história, ele quer só um lugarzinho para pendurar um prego, porque depois que ele pendura o prego, ele pendura a carniça. E aí as moscas vêm. Tem gente que, aqui o clímax talvez dessa live associe dinheiro com esse espírito de adivinhação. E aí você está comprometendo seus recursos com o espírito maligno e a sua vida vai para a bancarrota. Tem crentes que acham que Deus demora. Não, Deus não está falando comigo, vai lá e paga. Faz uma aliança financeira com um espírito de adivinhação, um necromante. E muitas vezes, para piorar, dentro da igreja, estão esses espíritos malignos mestres para enganar as pessoas. E você vai lá e financia isso, entra em vínculo financeiro. Queridos, uma coisa é você conhecer um homem ou uma mulher de Deus. Eu tenho amigos, eu tenho amigas que são profetas do Altíssimo. São pessoas que eu tenho a plena confiança para ligar e dizer: eu preciso de uma palavra de Deus. E eu sei que são homens e mulheres de Deus porque são ao ponto de poderem dizer o seguinte: eu não tenho palavra de Deus para você. Quando um profeta é teu amigo e tem um compromisso com Deus, ele não tem obrigação de te dar revelação. Quando o profeta é um homem ou uma mulher de Deus, ele não tem comprometimento com o status quo. Eu recebo ligações e Deus me usa para as pessoas. Que bom! E o dia que Deus não te usar?
e você recebeu a ligação, o que você vai dizer? Diga, desculpe, hoje eu não tenho palavra de Deus para a sua vida. Siga esse profeta. Siga esse homem ou essa mulher. Por quê? Porque não estão ali trabalhando para a própria promoção pessoal, nem para manter um status profético. Mas são pessoas que estão fiéis à voz do Espírito Santo. E aí muito crente fica igual Saul. Não segue princípios e quer ir atrás de profecias. Eu acredito e obedeço às profecias, porque toda profecia vem acompanhada de uma condicional. Se você fizer isso, eu, o Senhor, farei aquilo. Ok? Agora, quem não está a fim de obedecer princípio nem condição colocada por Deus, vai querer a profecia pela profecia, e aí vai ouvir. Não pense que não. Muitas vezes o próprio Deus vai dar ordem para o espírito maligno falar para você. Só porque o teu coração quer demais ouvir aquilo. O princípio de Deus é outro. Escuta o que eu estou te falando. – 99% das vezes Deus primeiro fala ao seu coração. E Ele confirma isso através de profecia com base bíblica. Agora, quando Deus não falou ao seu coração e você está muito afim de ouvir um sim, é muito perigoso você ser confundido. E aí o inimigo vir e te dar uma palavra só porque você quer ouvir. Tem pessoas que esbarram na sua espiritualidade e te liberam palavras só porque eles receberam algum dia o dom, ou estão manifestando através de algum dom espírita. Isso não significa que Deus está falando. Você entende? Por isso que é muito importante que você busque o discernimento do Espírito. O dom de discernimento, ele serve para você saber se a pessoa está falando a verdade ou a mentira e que espírito está naquela pessoa. Então, Saul, quando Deus se cala para Saul, ele não ouve mais Deus através da forma como Deus falava naquela época, tá? Ele decide então ir buscar uma feiticeira de Endor, da cidade de Endor, e ele vive uma experiência sobrenatural maligna, onde ele acredita ter visto o profeta Samuel. O que ele viu não foi Samuel, tá, gente? O que ele viu não foi Samuel. Primeiro, porque em 1 Samuel 15, 23, nós vemos que o profeta rejeita a prática da mediunidade. Isso também é condenado lá em Levítico, no capítulo 20, versos 6 ao 27. Foi uma ordem dada claramente a Israel para que extirpasse os médiuns e adivinhos do meio do povo. Segunda coisa, Saul morreu dias após a consulta da pitonisa. Olha como existem caminhos que levam para o mal. Então, esse fato é contado pelos seus servos, que eram estrangeiros, e foram os mesmos que levaram Saul a essa médium. Então, a história sofre influência. Por isso que eu vejo duas maneiras proféticas de agir. Tá certo? A primeira delas, é muito bom quando eu não sei de nada da vida da outra pessoa e Deus me usa. Por quê? Porque aquela pessoa sabe que eu não sei de nada e ali ela vê que foi Deus falando com ela. Da minha parte, ou de qualquer profeta, o risco é a gente querer interpretar o que a gente está recebendo de Deus no sentido de interpretação de texto. Porque o que Deus está falando com você tem mais sentido para você do que para mim. E às vezes eu fico querendo entender do meu jeito aquilo que Deus está falando contigo. E nessa hora esse papel não é meu, ele é teu. Segunda forma de Deus agir é quando eu falo assim, olha, eu tenho dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Você pode me contar a sua história? E a pessoa me conta a história dela.
E muitas vezes Deus me dá a palavra de conhecimento, que significa você está passando isso, isso e isso por causa daquilo e daquilo outro. E a palavra de sabedoria é: você deve agir de tal forma para ver o sucesso nessa situação. O cuidado. O cuidado é o seguinte: eu tenho que ser honesto para dizer: Deus não me falou nada a teu respeito. Vou orar por você, para que eu não me sinta na obrigação de te dar uma revelação. Então, eu vejo essas duas formas. E você aprender como lidar com elas é fundamental para que o seu coração fique em paz. Por isso que nessa live de hoje a gente está associando sofrimento com espírito de adivinhação e finanças. Paulo, ele não se esquivou do sofrimento. Quantas pessoas estão como Saul, onde Deus se calou com elas, elas querem se esquivar do sofrimento ao invés de enfrentar aquilo a nível de arrependimento, encontrar a salvação. Será que Deus ia ficar calado com Saul se ele rasgasse as suas vestes, lançasse cinza sobre a cabeça e dissesse: pequei contra o céu e pequei contra todos? Deus abriria os céus e falaria com ele. Agora, muitos cristãos estão como Saul. Não estão obedecendo princípios, estão atrás de revelações, estão atrás de contato sobrenatural, mesmo que seja com o diabo. E aí o final disso é morte. Bom, o que Saul viveu aqui não foi uma revelação de Samuel, tá? Até porque, para resumir, a bruxa fala assim: está subindo o homem da terra com tal aparência. Então, primeiro, a Bíblia fala que o céu é em cima e que o inferno é embaixo, tá? A nível dimensional. Então, se ela está vendo um negócio subir, a coisa está séria. E ela traz uma descrição e Saul subentende que seria Samuel. Ele está muito afim, ele está precisando, ele queria ver aquilo. Não é assim que funciona. Assim é que o diabo engana. Então, o fim de Saul nessa situação foi a morte. Por quê? Porque ele não encontrou o arrependimento, ele não encontrou a transformação que ele precisava. Ao contrário, foi lá e faz uma aliança com esse espírito maligno, né? Geralmente essas alianças envolvem vínculo financeiro, e aí, como essa pitonisa aqui, escrava dos senhores, que Paulo repreende esse espírito, esses homens ganhavam muito dinheiro com ela, porque as pessoas pagavam para receber essas revelações. E aí Paulo repreende aquele espírito porque ele não aceitou a bajulação. Tá claro para você aqui as características emocionais que vão te fazer buscar esses espíritos de adivinhação ou seguir princípios e receber a revelação do alto. Gente, não busque o sobrenatural pelo sobrenatural, não busque a revelação pela revelação. Deus é um Deus disposto a se manifestar, a se revelar. Agora, o diabo também quer. Ele quer a sua atenção. Então, cuidado. Qual é a motivação no seu coração em buscar a face de Deus e o sobrenatural? Faça isso com a motivação correta. Senão, quando o inimigo se apresentar no seu caminho, você vai fazer uma aliança financeira com ele porque você simplesmente quer uma palavra. Eu espero ter sido claro para vocês. Oi, Lourdes, Deus abençoe, querida. Pai, abençoa os teus filhos. Nós repreendemos todo o espírito contrário de adivinhação, de lisonja, de manipulação, que financeiramente enriquece o inferno e rouba os filhos de Deus. Libera agora o teu povo, Senhor, para uma relação íntima e pessoal contigo, sem interferências, para que com as nossas fazendas possamos te honrar e glorificar o teu nome. E o teu reino seja expandido
como Paulo fez e viveu. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O que mais te tocou nessa live? Escreve aqui. Qual foi a palavra, a revelação, o ponto que mais te tocou? Escreve aqui, compartilha aqui, vai ser ótimo ver a sua participação. Enquanto você está escrevendo, eu vou deixar aqui o meu e-mail, como eu tenho feito todos os dias, para aqueles que desejam semear na nossa vida ministerial, nos nossos projetos, dos quais a live Café com AP é um deles, que funciona desde 2016. Uma live devocional com uma vida plena, né? Então tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com é meu Pix. Se você deseja semear no nosso ministério, faça através desse Pix. Se você deseja agora, semeie na vida do teu pastor local, na vida de alguém que é voz de Deus na tua vida. Amém? Assista as outras lives, né? Veja as revelações da palavra de Deus contidas ali. Amém? Bom, amanhã é sexta-feira, a última live da semana. Nós estamos aqui nessa semana forte, revelando pontos bem negativos. E semana que vem nós entramos em revelações muito poderosas de como Deus confiou riquezas a pessoas íntegras de coração e de espírito. Amém? Olha aí, ó. A live toda foi muito importante, revelação. Pastor Marco e a mim chegando, grande abraço. Aqui, ó, Paulo não falar nada e sofrer. Olha aí, foi o que mais chamou a atenção. Felicidade, que bênção. Glória a Deus, é isso aí. Bom, queridos, eu vou salvar essa live, daqui a pouco ela vai estar no YouTube também. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Shalom, paz e prosperidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.